Olá, meu nome é Thaís, sou bibliotecária e integro a equipe de capacitação da Divisão de Biblioteca da Exalc USP. Hoje, nós vamos conversar sobre portais de acesso restrito. Antes de iniciarmos a pesquisa nas bases de dados de acesso restrito, é importante que vocês, alunos USP, saibam que é necessário estar conectado à rede VPN. Essa rede permite a conexão remota à rede USP, a partir de qualquer computador conectado à internet, fora do ambiente da universidade e mediante o uso da senha única USP. Para isso, vocês vão acessar o site da biblioteca, exalc.usp.br/biblioteca. No final da página, vocês terão as instruções de como conectar a rede VPN no seu computador. Feito isso, podemos para o próximo passo, falar sobre as bases de dados de acesso restrito, que a universidade assina e que você tem à disposição. É importante que vocês saibam que as bibliotecas da USP disponibilizam milhares de recursos eletrônicos em todas as áreas do conhecimento. E são mais de 200 bases de dados em resumos, textos completos, hipermídia, e grande parte desse conteúdo é de acesso restrito, ou seja, o download é permitido apenas via rede USPNet. E todo esse conteúdo está disponível aqui no site da biblioteca, nesse item Portais de Pesquisa. Clicando aqui, teremos as bases de acesso aberto, como já expliquei em módulos anteriores, e o que nós vamos conversar hoje. Estes outros itens disponíveis para vocês, que são das áreas de ciências agrárias e afins, os nossos alunos de graduação, pós-graduação, os docentes e pesquisadores da universidade, que podem estar utilizando todo esse conteúdo num link direto. Vamos partir utilizando a Web of Science. A Web of Science ela é uma base de dados multidisciplinar que indexa artigos de conceituadas revistas científicas do mundo em todas as áreas do conhecimento. E é importante que vocês inicialmente selecionem a principal coleção da Web of Science neste item, nesta caixa de opção. E aqui vocês terão a disponibilidade de fazer pesquisas básica, pesquisa por autor, pesquisa de referência citada e pesquisa avançada. Além disso, vocês têm a possibilidade de refinar, aqui do lado direito, por tópico, título, editor, várias opções de refino inicial a partir desta tela, delimitar uma periodicidade, um tempo estipulado, dos últimos 5 anos, últimas 4 semanas, na semana atual, o que de novo saiu, que está indexado nessa base de dados. Antes de iniciarmos a pesquisa na Web of Science, é importante que vocês conheçam um pouco de estratégia de busca. As bases de dados internacionais, como o Web of Science e as outras que eu vou mostrar, elas permitem uma gama muito grande de possibilidades de utilizar estratégia de busca e truncagem. Então vamos conhecer um pouquinho sobre estratégia de busca e truncagem para saber como podemos utilizar melhor estas opções para que eu não perca tempo na minha pesquisa. A verdade é que eu preciso otimizar o meu tempo. Então aqui vou apresentar algumas dicas de como melhorar a sua pesquisa. Se vocês acessarem o SlideShare da biblioteca no site, na página principal, vocês vão ter acesso a esse conteúdo ou acessando este link. Primeira coisa, vocês têm um assunto e dentro desse assunto é importante que vocês identifiquem os sinônimos ou termos relacionados àquela palavra ou àquele assunto. Então, por exemplo, qualidade da carne de porco. Estou trabalhando neste tema e para isso eu preciso entrar nas bases de dados e fazer algumas pesquisas inicialmente para identificar termos relacionados. Quais são as palavras-chave que são indexadas nessas bases de dados para que a minha pesquisa fique mais ampla, mais completa e eu não perca informação. Inicialmente, vocês podem utilizar o portal de busca integrada da USP, como eu já mostrei para vocês no módulos anteriores. Partindo desse princípio, onde vocês já identificaram palavras-chave importantes para a sua pesquisa, vocês vão compor uma estratégia de busca com a utilização de truncagem. Então, suponhamos que eu já identifiquei os termos desta minha pesquisa.
Tá? As variações, por exemplo, da palavra porco, que podem estar indexadas nas bases de dados. Na sequência, eu vou montar a minha estratégia de busca. Eu tenho a qualidade da carne, só que a qualidade da carne de porco. Quando eu falo em qualidade da carne, é a minha palavra principal. Com esses dois termos, meat e quality, porque eu estou pesquisando uma base de dados internacional, eu vou utilizar esses dois termos inicial e esses necessariamente devem aparecer na minha pesquisa. Em contrapartida, eu quero também que, além da qualidade da carne, apareça ou este termo, swine, ou este termo, pork, ou este termo, pig. Estas três variações, elas podem aparecer nos registros, que são os resultados da minha busca. Porém, entendam que, o que é o asterisco? O asterisco quer dizer que eu tenho a palavra no singular e no plural. Ou ainda eu tenho uma variação no radical desta palavra. Da mesma forma, porco e pig. Eu posso ter variação, por quê? Porque eu identifiquei que essas palavras são variáveis. Quando eu tenho variação da minha palavra, eu sempre vou usar o asterisco. Isso vocês vão usar para todas as bases de dados, inclusive o Google Acadêmico, quando vocês estiverem utilizando. Para que eu consiga que a base de dados entenda o que eu quero com esses três termos, eu tenho que utilizar a estratégia OR, que é a expressão booleana. Então, quando eu tenho termos relacionados, eu sempre vou utilizar o OR. Então, é esta palavra, ou esta, ou ainda esta. Se aparecer swine e pork, pode ser as duas palavras. Se aparecer swine e pig, pode ser também. Se aparecer as três no resumo daquele artigo, também pode vir. O que não pode acontecer? Não pode acontecer do meu resultado de busca vir somente meat quality. Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa mais avançada, elaborada, de forma que eu consiga, por algumas palavras identificadas, solicitar ao banco de dados que ele entenda o que eu quero, não digitando apenas uma palavra e fazendo uma busca. Tá? Se eu digitar meat quality pig, ele não vai trazer nada com essas outras variações de palavras. Tá? Por quê? Porque o computador entende palavras. E é essa a ideia da estratégia de busca. Então, o AND serve para restringir. Então, eu quero meat quality e swine, por exemplo. Então, variações da palavra eu uso o OR. Quando tem o radical da palavra ou a variação do singular e do plural, eu uso o asterisco. E toda vez que eu utilizar o OR, necessariamente eu devo utilizar o parênteses para abrir e fechar como uma expressão matemática, que nós estamos tratando de expressão booleana, que nada mais é do que a estratégia de busca. Que esse é um exemplo. O próximo exemplo, vamos falar sobre doenças da soja. Para que vocês entendam, existem algumas outras variações de estratégia e truncagem. Estou falando sobre doenças da soja, já identifiquei meus termos relacionados e vou fazer minha estratégia de busca. Aqui tem uma especificidade. Quando eu falo de doença, eu sei que tem disease ou diseases, ok? Então, eu já coloquei a minha truncagem aqui, que é o asterisco. Eu já identifiquei que soja tem soybean, soyabin, soy, ou seja, várias variações do radical dessa palavra. Então, eu uso o meu asterisco naquela palavra que eu sei que não muda. A partir desta letra para frente vão ter variações. Então, eu insiro o asterisco. Na sequência, eu tenho praga, ou pragas no inglês, pest ou pestes. E por que eu não usei o asterisco no pest, como eu fiz no disease e na soy? Porque algumas palavras não podem ser truncadas. Por exemplo, pest, que é praga. Se eu truncar, vai aparecer pesticides ou pesticida. Ou seja, destruiu a minha estratégia de busca, porque daí eu vou estar falando de um produto que é pesticida. Mas eu não quero o produto, eu quero as pragas e as doenças da soja, entenderam? Então, como que eu identifico que, por exemplo, esta palavra não pode ser truncada?
como algumas outras? Porque eu fiz uma pesquisa em algumas bases de dados, inicialmente pelo portal de busca integrada, identifiquei que tem algumas palavras que ela tem variação, mas a variação dela pode trazer um termo que não é importante para minha pesquisa e não vai ajudar a minha pesquisa. Neste caso, eu não trunco, eu uso o OR para identificar dentro de doenças da soja. Eu quero praga ou pragas. Mas eu também identifiquei que soja tem um nome científico. Então eu preciso melhorar a minha pesquisa. Eu vou melhorar a minha pesquisa e vou trazer algo neste conteúdo para vocês. Aqui eu tenho soy, asterisco, o OR. Por que o OR? Porque eu identifiquei que a soja ela tem um nome científico. Então agora eu também quero que ou soja ou Glycine-Max, que é o nome científico, estejam dentro dos meus resultados de busca. E aí percebam que em Glycine-Max eu coloquei aspas duplas. É uma outra truncagem dentro das possibilidades de sua estratégia de busca. Muito utilizado, principalmente para nome científico ou alguns nomes que vocês queiram que apareçam exatamente naquela sequência, naquele formato no seu resultado de busca. Ele não pode aparecer só glicine, não vai aparecer só max e não vai aparecer invertido. Ele vai aparecer nesta sequência. Alguns termos, algumas palavras compostas, elas precisam ser inseridas dentro de sua estratégia de busca com aspas duplas. Lembrando que aspas duplas também podem ser utilizadas, por exemplo, no Google Acadêmico e em várias outras bases de dados. Bom, na sequência, eu continuei aqui. A praga or, né? Pestes, que são pragas. Ainda or, disease, eu continuei, né? Com a questão da doença, que é doença ou praga, né? São sinônimos. E eu adicionei ainda que eu não quero que essa doença esteja relacionada com fungo ou fungos, fungis. E aqui eu tenho a minha possibilidade de truncar com o not, que é algo novo para vocês. Então eu tenho a soja ou o nome científico da soja, e estes dois termos vão estar relacionados com as pragas ou doenças, e ainda esse resultado no todo não vai estar relacionado com fungo. Essa é a minha estratégia de busca. Então é importante que vocês entendam como que vocês podem utilizar essas truncagens e a própria expressão booleana para otimizar a sua pesquisa. Vocês vão ter um tempo maior pensando e identificando termos relacionados do que vocês chegarem numa base de dados e encontrarem milhões de resultados e não saber por onde começar. Um outro exemplo só para que vocês possam entender uma outra truncagem que existe quando eu tenho, por exemplo, uma palavra Brasil. Então, o que eu tenho aqui? Um ponto de interrogação. Diferente do asterisco, o ponto de interrogação ele substitui uma letra específica, só uma letra. Por quê? Porque nas pesquisas das bases de dados eu posso encontrar Brasil com S e Brasil com Z. Suponhamos que eu estou fazendo uma pesquisa sobre agricultura familiar no Brasil. A palavra Brasil ela vai fazer parte da minha pesquisa, da minha estratégia. E essa pesquisa ela tem que constar com a truncagem correta. Eu não vou usar o asterisco e não vou usar Brasil com S or Brasil com Z. Eu vou usar uma interrogação. Nós temos uma infinidade de palavras que muda no português e no inglês, variação de letra. Então, vocês utilizem esse recurso do interrogação, ok?